Olha, quando uma pessoa ela está numa transição de carreira, muitas vezes ela tem muitas dúvidas em relação a quais conteúdos buscar, porque essa pessoa ela vai para um novo mundo. Então, por exemplo, é uma pessoa ela trabalha na CLT e aí ela vai querer empreender, vai montar uma padaria ou vai empreender no digital. Então, muitas vezes a pessoa ela não sabe quais conteúdos buscar. Então, diante de uma enxurrada de conteúdos que ela pode buscar, hoje a gente sabe que a internet ela você consegue conteúdos de uma forma muito acessível, de uma forma muito rápida e simples, mas isso pode gerar um problema para a pessoa. Essa pessoa ela precisa fazer uma curadoria de conteúdos para poder descobrir quais conteúdos ela precisa, quais habilidades ela precisa, não necessariamente conteúdos, mas quais habilidades. Então, por exemplo, se ela vai trabalhar com marketing digital, então ela precisa ter uma habilidade de comunicação, de falar diante das câmeras. Muitas vezes a pessoa ela é tímida, mas não apenas habilidades, conteúdos propriamente dito. Então, em algum momento essa pessoa ela vai precisar estudar. Então, quando ela descobre quais conteúdos buscar, então ela vai selecionar esses conteúdos e organizar dentro de um planejamento. Tem conteúdos que você precisa saber de uma forma aprofundada. Então, por exemplo, nessa minha jornada, nessa minha nova jornada, o foco do meu conteúdo é neurociências, psicologia cognitiva e métodos de estudos. Eu preciso do marketing digital? Preciso. Eu preciso de ferramentas que envolvem marketing digital? Preciso. Mas são ferramentas para mim, não é o foco. Eu não vou dar uma aula sobre marketing digital. Eu preciso dessas ferramentas, eu preciso desse conhecimento como ferramenta. Então é importante, no início dessa jornada empreendedora, você descobrir quais conteúdos são conteúdos fim, ou seja, aquilo que você de fato precisa aprofundar, e quais conteúdos são meio, ou seja, você precisa saber mais de uma forma superficial. E por que isso é importante? Porque na hora que você for montar o seu planejamento de estudos, você precisa definir isso. Quais conteúdos você vai estudar de uma forma mais aprofundada e quais você pode buscar de uma forma mais superficial. Então, por exemplo, conteúdos superficiais, você pode buscar assistindo um podcast, assistindo um vídeo no YouTube, ou talvez fazendo uma leitura um pouco mais rasa. Mas conteúdos fins que você de fato precisa aprofundar, então você precisa pegar um livro, precisa, enfim, entrar numa jornada de estudos para de fato você aprender. Então, são desafios que você precisa traçar e planejar antes de começar essa jornada empreendedora. E é interessante você falando aí, porque a pessoa ela entra num processo de absorver muita informação. Então, como é que é essa divisão, essa escolha da própria sobrecarga de informação? Porque acaba que quando você está nesse processo de aprendizagem, você se sobrecarrega de muita informação. E hoje a gente tem isso muito presente por conta das redes sociais, então a gente tem muito acesso à informação. Então, como é que a pessoa faz para ela escolher isso, ou para que ela não fique com a tão chamada obesidade mental? Então, isso muitas vezes é algo que acontece com essas pessoas que estão começando uma jornada de estudos. Elas encontram esses conteúdos, ou seja, elas saem do estado da incompetência inconsciente e entram no estado da incompetência consciente, ou seja, ela sabe que precisa aprender aqueles conteúdos. E aí você às vezes cai no erro de sair estudando tudo. De você vai estudando, vai estudando, vai estudando, mas sem implementar esses conteúdos. E aí você entra nesse estado que você falou, de obesidade mental. É quando a pessoa ela acumula muitos conteúdos, mas ela não põe em prática. E aí muitas vezes isso pode ser por conta de um senso de perfeição. Então, às vezes a pessoa ela é perfeccionista e aí ela acha que para pôr em prática tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo nos conformes, e aí ela vai procrastinando e nunca põe em prática esses conteúdos, tá? Então é importante você sempre estar buscando novos conteúdos, mas sempre fazendo o exercício de pôr em prática. Porque, afinal, na jornada empreendedora, só o conhecimento não é suficiente. Você precisa colocar em prática esse conhecimento. E você precisa colocar em prática da forma correta. Então, de novo, você pede ajuda, você vê como que as pessoas que já trabalham com isso, como que elas fazem, né? E como eu falei, na hora de pôr em prática, você tem que levar em consideração qual o nível de profundidade que você vai precisar daquele conteúdo.
Não faz sentido para mim por exemplo, eu gravo vídeos no YouTube, então eu não vou gravar um vídeo sobre Instagram, né? Mas eu vou gravar vídeos sobre neurociências. Então, essa decisão de profundidade de conteúdos, ela é fundamental. E depois que a gente tem essa etapa aí vencida, qual é o próximo passo, né, na busca desse conhecimento, né? Quais são os desafios que a pessoa vai enfrentar, que estão envolvidos nessa etapa? Então, depois que ela entra nesse estado de incapacidade, ela sabe que precisa dos conteúdos, mas ela não sabe como buscar, né? Então, ela vai entrar nessa fase intermediária, vamos dizer assim. Então, ela vai buscar uma mentoria, ela vai eventualmente comprar um curso. Então, os cursos online, hoje, são ferramentas muito importantes, porque você consegue ter um passo a passo, você consegue ter uma metodologia de transição de carreira. Antigamente era muito difícil para as pessoas fazerem uma transição de carreira porque elas não tinham referência. As redes sociais não existiam, a internet não era tão acessível, a informação não era tão acessível. Então a pessoa ela não conseguia descobrir esses conteúdos, mas não só descobrir os conteúdos, mas descobrir a sequência, né? Então é um momento de investimento em você mesmo, né? De você buscar uma mentoria, buscar um curso e vai ter uma pessoa lá que vai pegar na sua mão e vai te trilhar para o caminho do empreendedorismo ou mesmo de uma transição de carreira. Quando a gente fala de transição de carreira, mas pode ser também, por exemplo, uma capacitação profissional que você vai fazer. Então, por exemplo, você tem lá uma função dentro da sua empresa e você quer crescer dentro da sua empresa. Então, você vai buscar novas habilidades dentro da empresa, tá? Como, por exemplo, liderança, trabalho em equipe, enfim, inteligência emocional, que são habilidades que talvez você antes não implementava, mas que depois dessa descoberta, você vai estudar esses conteúdos e vai implementar, você vai potencializar a sua carreira. Então, não necessariamente você faz uma transição de carreira, você pode crescer dentro da sua empresa utilizando novos conteúdos. Depois que você descobre de fato, primeiro, qual carreira você quer seguir, se é uma transição de carreira, se você está no CLT e vai empreender, ou se você quer apenas se capacitar profissionalmente, ou se você está no CLT e quer estudar para um concurso público, né? Então, tudo depende do que você quer fazer. E aí, isso é importante também, que é essa questão da autorreflexão. Porque às vezes você se empolga com algo, mas você nem vê se realmente é aquilo que você quer. Então, por exemplo, a pessoa fala concurso público. Muita gente tem o sonho de passar no concurso público. Ela está ali no CLT, está ganhando pouco, sonha em passar num concurso, porque vai ter estabilidade, porque vai ganhar melhor, etc. Mas, às vezes, não é o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa tem um perfil mais empreendedor, né? Ou então, contrário, no meu caso, por exemplo, eu sou um concursado, eu sou professor universitário, e eu empreendo também. Então, tudo tem essa questão do perfil. Então, o autoconhecimento, ele importa muito nessa hora.